Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e nós estamos aqui mais uma vez juntos para um Papo Medcode, aquele papo super agradável, importante na prática médica, contando aí experiências, falando um pouquinho sobre teoria também, onde eu e o Dr. Áureo do Carmo estamos todas as semanas com vocês. E hoje nós temos um tema que eu não sei se o Áureo se lembra, né? Desculpa o trocadilho, mas o tema de hoje é memória. Áureo, queria saber de você, por que que você escolheu esse tema? Por que que você acha isso importante? Boa noite a todos aí, boa noite, meu amigo. Eu considero um tema importante porque é uma queixa muito comum das pessoas, né? Não só no consultório lá de geriatria, mas na clínica médica de uma maneira geral, né? Quem nunca teve algum esquecimento, né? Nessa correria que a gente vive aí e se preocupou com isso, né? Quando os esquecimentos se tornam um pouco mais frequentes e tal. Então, por isso, é pela frequência do tema, né? Por ser uma queixa comum, né? E o interessante disso aí que você falou é que muitas vezes a gente atende paciente de clínica médica, né? E o paciente fala, doutor, eu ando meio esquecida. A pessoa parece meio preocupada com aquilo, se é normal ou se é patológico. Então, esse limite, né, da alteração de memória entre o normal e o patológico é uma linha muito tênue, né? Você costuma ver isso também? Com certeza, né? É claro que existem situações em que a gente tem um prejuízo da nossa memória, né? Por exemplo, quando a gente não dormiu direito, ou quando a gente está preocupado com alguma coisa, né? Ou quando, enfim, tá num estresse tanto físico quanto mental, passando por um estresse grande físico ou mental, quando está muito cansado. Então, isso pode acontecer. Eu costumo dizer que, assim, a gente começa a se preocupar com a memória, com o problema da memória, com os esquecimentos, no caso, quando eles começam a afetar o nosso dia a dia, prejudicar o nosso rendimento de alguma maneira, seja o rendimento profissional, pessoal, enfim. Quando começa a mudar, a piorar a nossa performance, vamos dizer assim, é a hora que a gente tem que tomar uma atitude, né? Isso que você falou também eu achei interessante porque me lembrou uma vez uma entrevista de um neurofisiologista que eu assisti e ele fazia a seguinte pergunta para as pessoas: por que que você acha que a gente esquece? Ele fez um raciocínio inverso. Por que que você acha que as pessoas esquecem? Talvez não seria importante você esquecer. As pessoas se preocupam muito com a memória, mas elas não se questionam se o esquecimento é importante. Aí ele falou isso que você disse. Frente a situações de estresse físico, mental e etc., a probabilidade do esquecimento é maior. Porque a função, isso de uma racionalização, a função do esquecimento é você apagar as memórias negativas, né? Então, assim, o esquecimento também tem uma função além da memória. Então, as experiências negativas são apagadas muito mais facilmente do que as positivas, exceto as situações traumáticas, né, negativas, muito traumáticas, que acabam ficando, né? Com Interessante isso, né? certeza. E é importante mesmo, né? E a gente tem a vivência, por exemplo, de hospital, a gente tem aqueles medicamentos que causam amnésia, né? São ótimos, né? Porque são medicamentos que você Vai vai apagar uma experiência usar negativa de um exatamente. procedimento, por exemplo. Uma intubação que é super traumática, né? Endoscopia, Uma que seja. endoscopia. Então, isso é ótimo, né? Então, mas a memória assim, ela é multifatorial, né? Então, várias coisas podem alterar essa memória. E eu que sou um grande fã aí da neurofisiologia, né? Durante muito tempo aí eu gostei de ler o Antônio Damasio. Antônio Damasio, um neurofisiologista português, né? Com várias publicações. Gosto do Oliver Sacks, né? Neurologista, já falecido, com muitas publicações. E eu sempre me interessei pelo tema. E memória, né? Existem vários tipos de memória. Isso. Classificações diversas, né? Eu vou citar uma aqui, por exemplo, né, que é a memória de curta duração, a memória de longa duração, a memória sensorial e a memória de trabalho, né? A memória de curta duração é aquela memória que varia de segundos até poucas horas, que a gente utiliza, por exemplo, dentro da medicina, quando você vai fazer uma prova e você vai decorar os critérios diagnósticos de lúpus para responder a sua prova. E a gente costuma falar que esse tipo de conhecimento sai na urina, né? Você faz a prova, depois quando você foi fazer xixi, foi embora, né? É a memória de curta duração. A memória de curta duração
dependendo das influências emocionais e de experiência, ela pode se tornar uma memória de longa, se consolidar para uma memória de longa, né? Já a memória de longa duração é a memória que a gente tem do passado, né? A memória retrógrada que a gente chama, né? Existe a memória de trabalho, que é, por exemplo, é uma memória super rápida. É quando, por exemplo, você decora uma sequência de 9 dígitos de um telefone para você digitar depois. Segundos depois, você já esqueceu aquela sequência numérica. A não ser que você utilize alguma técnica de memória associativa de números. Esse número é o ano que eu nasci, esse número é o ano que eu viajei para tal lugar. Aí pode ser que você leve mais tempo. E a memória sensorial, que é daquelas sensações que você teve, como, por exemplo, alguns pintores utilizam, olhando uma imagem e pintando. Logo a seguida, ele tem que voltar de novo para o objeto de estudo, porque ele vai acabar esquecendo detalhes, né? A memória sensorial é uma memória de curta, mas bastante detalhada. Isso é memória, mas assim, eu queria introduzir o tema amnésia, né? O que é amnésia exatamente? A amnésia é quando você, enfim, apaga. Eu não sei se o termo correto seria memória, né? Se você perde a memória, ou quando a memória é prejudicada de alguma maneira. De alguma maneira você prejudica. É porque, como a gente está falando de... É porque memória é uma coisa também que tem vários conceitos, né? Existem então, outros conceitos de memória. Memória implícita, memória explícita. Quer dizer, a memória explícita é a consciente. Áureo, lembra aí quanto que foi o último jogo do Flamengo. Você vai me lembrar. Vai lembrar. Agora, a memória implícita é aquelas coisas que você faz repetidamente ou experiências emocionais repetidamente que você fez e no seu subconsciente tá ali. Quando aquela situação se repete, você acaba respondendo, mesmo sem se lembrar conscientemente, de determinada maneira, né? E são comportamentos... Assim, a memória é exatamente isso, né? São várias... É uma complexidade tão grande, né? Em relação a conceitos que a gente, às vezes, se embaralha. Então, mas a amnésia é a ausência da memória. Perda, né? Ou a perda da memória para uma determinada situação ou domínio. Então, bora trazer isso, de repente, para a experiência da medicina. Então, por exemplo, você já atendeu algum tipo de paciente com amnésia retrógrada? Quer dizer, começou a esquecer coisas do passado dele? Que tipo de coisas que essa pessoa geralmente esquece? Esquece o nome dos filhos, que seria uma coisa muito pesada, esquece onde mora, questões geográficas, esquece o nome de um objeto, e aí que também tem um pouco de relação com linguagem. O que geralmente as pessoas se queixam que elas acabam esquecendo? Na verdade, as queixas relacionadas à memória, nos idosos, né, que a preocupação maior são as demências, né? Então, demência é uma coisa que tem aumentado a frequência, né? Porque o mundo está envelhecendo e tal. Então, no meu consultório, a memória anterógrada, na verdade, né? A memória é o contrário. Então, é a pessoa que, por exemplo, para de aprender, né? Ela se queixa que ela não está conseguindo mais aprender, guardar as coisas mais rápidas, guardar um número de telefone. Ela não consegue adquirir novas memórias. Tem dificuldade de adquirir novas memórias. Exatamente. E a memória antiga dela, né, a memória retrógrada dela, está mantida, está preservada. Então, das coisas antigas ela lembra. Mas das coisas mais novas, que é uma memória que é mais elaborada, na verdade, né? É uma memória que também, da mesma maneira que tem uma duração pequena, ela tem também, vamos dizer assim, ela está menos enraizada no cérebro. É a analogia que eu faço com os pacientes, que é mais fácil de entender. E, cara, se você me deixar, eu vou ficar horas falando disso aqui contigo, né? Porque vou dar alguns exemplos, né? Vou pegar exemplos cinematográficos, por exemplo. Tem uma meia dúzia de filmes que o indivíduo tem algum tipo de amnésia anterógrada. Então, um dos filmes mais emblemáticos para mim, um filme sensacional, o nome do filme se chama Amnésia. E em inglês o nome é Memento, né? É um filme do Christopher Nolan, diretor Christopher Nolan, no início da carreira dele. E era um indivíduo que tinha amnésia anterógrada, ou seja, ele não conseguia armazenar novas memórias. Informações. E as mais importantes, ele tatuava no corpo dele as informações. Só que o que acontecia? Conforme ele ia esquecendo,
ele olhava para aquilo que ele colocou como tatuagem e perdia o contexto do que ele colocou. Então ele começava a confabular, criar novas associações. E é um filme genial, é um filme que eu acho que é de 2000, 2001, alguma coisa assim. Filme antigo, Amnésia, né? Filme excelente. Outra coisa que eu consigo extrair aí e me lembrar de Amnésia Anterógrada é no livro Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, que ele fala 10 casos diferentes de pacientes neurológicos, e um dos casos é de amnésia anterógrada, que é o hippie, o último hippie. O último hippie era um cara que teve um acidente vascular isquêmico ou uma hipoperfusão e que afetou o hipocampo, que é a área da memória nova, né? E é uma área metabolicamente ativa e foi que sofreu primeiro, né, naquela isquemia. E aquele cara ficou preso no ano de 1969, porque como ele não conseguia gerar novas memórias, ele não conseguia nem gerar mudança temporal. Ele vivia preso naquele presente do momento em que aquele acidente aconteceu, né? E genial esse capítulo, né? E é o último hippie porque o cara ficou preso em 1969. Era o hippie mesmo, nos anos 90. E ele era um hippie, né? E tem outros, né? Que são ficção, como, por exemplo, aqueles dias que se repetem, né? O Dia da Marmota, do Feitiço do Tempo. É isso mesmo. Aquele filme do Adam Sandler, Como se fosse a última vez, que a mulher dormia e acordava no mesmo dia. Isso é ficção, tá, gente? Mas a amnésia anterógrada, inclusive tem um vídeo muito conhecido no YouTube que o médico entra e o paciente... Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem. Aí o paciente pergunta, como é que tá minha mãe? Aí o médico fala, ó, sua mãe faleceu. Aí o paciente começa a chorar e tal. Aí ele sai de sala, o médico, deixa o paciente lá. Aí 10 minutos depois ele volta. Aí o paciente vira para ele, bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá minha mãe? Fala, sua mãe faleceu. E o cara começa a chorar tudo de novo. Ou seja, ele não conseguia incorporar novas situações. Já viu alguma coisa assim, nesse nível, não nesse tão grau? Cinematográfico, né? Mas já, porque a demência, por exemplo, a doença de Alzheimer é exatamente isso. Né? A pessoa pergunta, onde está minha filha? Aí você responde, ó, sua filha está lá embaixo te esperando. Isso, aí você dá 2 minutos... Ela pergunta de novo, onde está minha filha? E essa é uma queixa até das pessoas que acompanham, né, o paciente. É porque isso tá muito causa repetitivo, estresse, né? Causa estresse. Causa estresse no cuidador, né? Com certeza. E é muito repetitivo. O paciente se torna repetitivo porque ele não guarda, né? Sabe uma condição em que a amnésia anterógrada pode ser adquirida agudamente também? Na síndrome de Korsakoff. Né? Aqueles pacientes com etilismo pesado, que às vezes chegam com intoxicação alcoólica na emergência, hipoglicemia, você faz glicose hipertônica e não repõe tiamina. Né? Além da encefalopatia de Wernicke, a oftalmoplegia, etc., e a psicose, né? Ele pode fazer lesão de hipocampo desenvolver amnésia anterógrada. É um diagnóstico diferencial, entra no diagnóstico diferencial das demências, né? Assim, distúrbios de memória, eu acho que o importante para a gente pontuar é o seguinte, nem sempre o distúrbio de memória é um problema de hipocampo, né? Sim. Então, você pode ter várias alterações relacionadas a distúrbios de memória. Então, problemas endócrinos, né? O hipotireoidismo é um deles. Insuficiência adrenal, deficiências de vitamina B12, de tiamina. Infecciosas, HIV, sífilis, exatamente, infecções, neuroinfecções. E problemas psiquiátricos, depressão, né? Ansiedade, depressão. Então, a memória, ela é uma queixa vasta, né? Que você tem que analisar caso a caso. E o tratamento justamente é você tentar identificar a causa. Especificamente a causa, né? E ver se essa causa é tratável, né? Porque algumas vezes não é tratável, né? Assim, tratável sempre mas assim, nem sempre você consegue, nem sempre você consegue resolver o problema, né? Por exemplo, o Alzheimer, né? Todo mundo tem o medo do Alzheimer, né? E, doutor, será que um remedinho? A gente pode dar um remédio, mas para o Alzheimer especificamente, a gente vai ter ainda um papo médico hoje sobre isso. Especificamente, o tratamento é frustrante. Porque é progressiva a doença. É progressiva a doença. Então, o tratamento, muitas das vezes, só segura o avanço, mas não melhora muita coisa, né? O tratamento é de suporte. Agora, em várias outras causas, a gente tem como melhorar. A amnésia retrógrada também tem a ver com trauma. Traumatismo crânioencefálico, acidente. Aí qualquer injúria, né, no hipocampo. E aí ela pode ser apesar de ser retrógrada, pode ser relativamente recente também.
Medicamento, como você falou. Você perdeu retrogradamente a memória. Qualquer injúria de determinadas áreas do hipocampo, Própria você pode ter depressão, também, né? própria depressão. Alterações psiquiátricas. Qualquer alteração delírio também, qualquer causa de delírio, Você né? esquece fatos da sua vida que É. talvez foram relevantes, né? E foi apagado, né? Sem É dúvida. super interessante, né? Bom, você tem alguma mensagem final aí sobre as alterações de memória? O principal mais é... vinculadas à prática médica mesmo? Então, o principal, né, o conselho, né, que eu dou primeiro, não se preocupar se o distúrbio não está afetando sua qualidade de vida. Né? A gente, na nossa vida, a gente passa por momentos estressantes, em momentos que a gente tem insônia, que não dorme direito, Causa tá preocupado com prejuízo alguma coisa. social, né? Exatamente. Então, se causa um prejuízo, aí merece preocupação, né? Mas várias coisas podem afetar a memória, como a gente disse. Outra né? coisa é que memória é músculo, né? Quer dizer, Também, se você, exercício. Você tem a experiência com os idosos, é sempre recomendável e já existem vários estudos que mostram como, por exemplo, a leitura frequente, quanto ela é importante, né? A leitura e o aprendizado. Aprender coisas novas. Coisas novas. Aprender um idioma novo, por exemplo, né? Eu conheço chinês, né? Eu conheço um amigo que faz aula de mandarim comigo. Eu também. Que ele tem 70 e tantos anos isso e ele me perguntou por que eu estou fazendo mandarim e eu fiz a mesma pergunta para ele. E ele falou, não, porque agora eu estou no momento de buscar novos desafios de aprendizado. E isso é um exercício do cérebro que é maravilhoso, né? Outra coisa é, você conhece uma comida que é boa para a memória? Comida? Tem várias comidas que aparentemente, né, cientificamente tem. Uma feijoada bem pesada é excelente para a memória. Você vai comer e vai passar o dia seguinte todo lembrando que você dela. comeu, entendeu? Lembrando dela, com certeza. Mas realmente tem alimentos bons para a memória. Alimentos que têm triptofano são bons para a memória. Ginkgo biloba é bom para memória? Não, ginkgo biloba não. Já prescreveu muito ginkgo biloba? De jeito nenhum. Você desprescreveu muito ginkgo biloba? A minha raiva do ginkgo biloba é tão grande que eu fiz uma revisão sistemática sobre ginkgo biloba e memória. E publiquei na Revista Brasileira de Geriatria. Excelente. Mostrando que não funciona. E o ginkgo biloba ele pode ter alterações plaquetárias, né? Exatamente. E é por isso que é da minha raiva. Sangramento. Eu tive uma época na vida que eu fazia um pós-operatório de cirurgia vascular. E aí, né, fazia um risco cirúrgico do paciente. Eu pegava no pós-operatório, né? Mas os médicos faziam risco cirúrgico, perguntavam ao paciente se ele tomava algum remédio. Aí falava que não. Não, porque o ginkgo biloba para ele não era um remédio, era um suplemento. E aí sangrava na gente lá no pós-operatório, né? Aí aqueles baita hematomas cervicais de cirurgia de carótida, né? Vascularização, endarterectomia. E aí sangrava no pós-operatório por causa do ginkgo biloba. Aí meu ódio aumentou, né? Perfeito, meus amigos. Então, ó, escutaram aí o Dr. Áureo, né? Espero que vocês tenham gostado do Papo MedCode. Até a próxima. Um forte abraço.